Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver as leituras deste dia 16 de agosto de 2023. Nós estamos nesta quarta-feira, na 19ª semana do tempo comum. A primeira leitura, Deuteronômio 34, 1 a 12. Naqueles dias, Moisés subiu das esterpes de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Fasgar, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galaad até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim e de Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a região do vale de Jericó, cidade das palmeiras até Segor. O Senhor lhe disse: Eis aqui a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência. Tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a vontade do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-fegor. E ninguém sabe até onde fica até hoje onde fica a sua sepultura. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos. Sua vida não tinha sido enfraquecida, nem seu vigor tinha esmorecido. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito contra o faraó, os seus servidores e todo o seu país, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho, Mateus 18, do versículo 15 ao 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira leitura talvez nos faz lembrar, caminhando aí nessas reflexões desse dia sobre Moisés, o povo, e essa não entrada de Moisés na terra prometida. Não entrada na segunda luta, que o povo ali ia começar. Pois bem, no nosso caminho de batizados, de pessoas, de igreja, que procura responder ao chamado de Deus,
muitas vezes as nossas lutas são assim semelhantes. É necessário fazer aquilo que nós, por graça de Deus, intuímos, que Deus nos apresentou como serviço, né? Seja desde a vocação, as vocações, os ministérios, seja o matrimônio, seja a ordem, os sacramentos do serviço, seja aquilo que me pediram para fazer, ou eu fui descobrindo à medida que ia caminhando numa comunidade. A gente realiza essas coisas, mas um é que semeia, o outro que colhe, né? Então a gente sempre colocar isto nessas nossas atividades, nem sempre é fácil, né? Mas sempre colocar essas atividades neste caminho certo, que é Deus que realiza, né? Nós somos ministros, nós somos servos. Lembro de Francisco de Assis, né? Que aqui a gente conversa bastante. Comecemos a fazer tudo de novo, porque pouco ou nada fizemos. Ou outra frase que ele diz, que muita gente se assusta, né? Olha, somos servos inúteis. Isso é uma frase para hoje em dia pesada, né? Mas os homens e as mulheres da Idade Média tinham, assim, vamos dizer, uma coraça muito grossa, né? Eles tinham essa força de perceber isso claramente, né? Estamos fazendo o que a nós foi convidado a fazer. Então, esse final de caminho de Moisés, né? Essa promessa do Senhor que continua a ser realizada, não sem a participação e esforço do povo. A gente nunca pode esquecer isso, né? Nos últimos tempos temos ficado com a mentalidade, uma espiritualidade às vezes muito superficial, muito rasa, onde a nossa concepção de Deus ela vai mudando ou às vezes pervertendo numa espiritualidade muito para um Deus uma imagem de Deus que faz tudo, né? Então ele vai fazer tudo por mim, eu não preciso me esforçar, né? Não é dito dessa forma que eu estou dizendo, mas está na entrelinha, né? Então eu rezo, eu participo da igreja, eu faço as coisas, eu sou cristão, então Deus tem que me abençoar, né? Ele abençoa, só que não do jeito que a gente quer às vezes, né? Não com coisas que a gente quer. Então, neste caminho, como igreja peregrina, ter essa consciência, né? Um é que semeia, o outro que colhe, mas em todos os casos a luta, né? A luta, né? Existe essa necessidade do homem e da mulher batizados responder ao chamado, e responder com a ação, não é simplesmente com a boca, né? Dizer sim, Senhor, e não vai, né? Como diz o Evangelho. Mas muito bem, o Evangelho de hoje, para a gente aqui meditar um pouco, é interessante como que se apresenta essa comunidade que se relaciona, não é simplesmente eu e o outro, mas é um viver juntos que traz a maturidade. Às vezes só um chamar a atenção, às vezes não resolve. Então é preciso chamar um outro. E isso realmente é uma coisa muito concreta. Se a gente coloca isso em prática, isso pode sim fazer um efeito melhor, né? Porque muitas das vezes, falando só eu para outra pessoa, falou, olha, será que você não está exagerando nisso? Será que você não foi um pouco egoísta nisso? A pessoa não aceita às vezes. E principalmente se o comportamento dentro de uma comunidade está mais visível. Olha, você está nessa função e você está agindo com mão muito forte, né? Vamos pensar direito. Então, quando se chama a pessoa pode ficar revoltada, né? Agora, quando se chama mais pessoas, a tendência dela é tomar consciência. Porém, tem alguns que não tem jeito, né? Aí, Paulo é mais rígido nisso, né? Que o Evangelho fala para ser tratado como pagão. Paulo, em alguns textos, ele diz, entrega para Satanás, né? É muito forte, né, isso? Mas quer dizer, assim, mais ou menos que entrega a ele ao orgulho dele, já que ele não emenda, né? Mas ele não pode assumir isso que ele está querendo, ou que ele está, né? Então, a comunidade é responsável, não passa a mão na cabeça, né?
A caminhada cristã é assim. Percebam que hoje a gente observa tanto na primeira leitura como no Evangelho esse vigor. Moisés não perdeu o vigor, a comunidade tem vigor, ela tem a capacidade de se corrigir, auto se corrigir. Isso é a ação de Deus, né? Isso é a ação do próprio Espírito, né? Tudo bem que possamos pedir esse mesmo Espírito para o nosso dia a dia, que nos dê também esta força de entendimento que o ministério, o serviço na igreja, o serviço na vocação familiar é um trabalho, né? Um trabalho, e realizamos algo, mas são outros que colhem no futuro, e assim é. Muito bem, vamos continuar essa missão. Que você tenha um bom dia, fique com Deus. Tchau.